Olá, boa tarde! Estamos nós aqui mais uma vez, mais um domingo, para nós falarmos de um assunto super importante, conforme prometido. Hoje nós vamos falar sobre alterações de fala, especificamente. Eu queria agradecer muito ao pessoal que nos acompanhou no domingo passado, àqueles que nos acompanharam durante a semana com as nossas notificações, com os nossos avisos, e dando aí um suporte, um apoio, mandando uma energia positiva. Isso foi muito bom. Sejam todos bem-vindos. Hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre as alterações de fala e temos uma surpresa, uma grata surpresa. Teremos uma convidada super especial, uma pediatra, a doutora Luciana Lameirão. Ela vai falar, conversar um pouquinho conosco sobre essas alterações e o que ela, como pediatra, né, em plena atuação, tem observado nestes dias de confinamento, de isolamento e todas as condutas que ela utiliza no seu consultório, né, na sua vida enquanto médica, nesses processos, né, de incentivo aos pais e de orientações e de condutas para que a criança possa desenvolver corretamente a sua fala na primeira infância. Muito bem. Eu gostaria de agradecer também a minha equipe, né, a equipe da URF, que tem trabalhado muito. Nós estamos em pleno funcionamento virtual, online, a todos os nossos clientes que têm nos acompanhado, a todos os nossos amigos, aqueles que ainda não são nossos clientes, nós estamos atendendo online a todos os nossos clientes. Nós ainda não temos, infelizmente, uma previsão de quando nós vamos voltar a atender presencialmente. Tendo visto aí todo o quadro, né, que nós estamos vivendo, e toda essa incerteza, né, de quando vamos estar realmente seguros, principalmente nós, enquanto profissionais, como também os nossos clientes. Então, diante de todas as facilidades que estão sendo nos cedidas por conta das tecnologias, que estão cada vez mais avançadas, nós estamos a pleno vapor, atendendo, então, virtualmente. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre alterações de fala. Eu queria dizer e começar esse nosso assunto dizendo que 80% da nossa demanda na clínica são de crianças na primeira infância com alterações de fala. É muito interessante nós observarmos que os pais, os responsáveis, eles chegam para nós muito perdidos e sempre com um discurso que é muito comum, de que comparando os seus filhos ou as suas crianças a outras, eles observam que existe alguma coisa de errado, algum atraso. E é muito importante o papel do pediatra nesse momento, porque nós podemos dizer que é quase 100% dos casos em que nós somos procurados enquanto equipe multidisciplinar, enquanto fonoaudiólogos, porque o pediatra fez, felizmente, a indicação para que aquela criança fosse avaliada com relação à sua fala. E a nossa promessa, né, nesse assunto de hoje, é esclarecer aos pais, a quem ainda não é nosso cliente, a quem ainda não conhece a fundo um trabalho fonoaudiológico, como nós trabalhamos. Então, diante da chegada de uma criança com essa queixa inicial, nós fazemos o que nós chamamos de anamnese, que é uma entrevista onde a gente entende que todo o processo de formação daquela criança é muito importante. Então, as questões pré-natais, perinatais, pós-natais, né? E todo o processo de nascimento daquela criança, a forma como ela é recebida pela família e o quanto ela é estimulada, né? Todo o contexto social, familiar, além, lógico, de todas as capacidades, né? Cognitivas, neurológicas que a criança tem, tudo isso vai interferir no seu desenvolvimento motor. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso com a doutora Luciana, ela vai nos esclarecer, mas todo esse processo, ele só corrobora de forma muito positiva quando há os estímulos para que a criança, então, comece a falar. Na verdade, a criança começa a imitar, não é? A gente sempre faz um esclarecimento aos pais de que é super importante, eu uso até essa expressão, para nós adultos tem coisas que são tão óbvias, mas a gente precisa apresentar o mundo para as crianças. Então, quando sair na rua, né, dizer, quando passar o caminhão por perto, olha o caminhão, olha o ônibus, e olha o avião, e os bichinhos, que a gente normalmente começa, né, por conta até dos brinquedos, a apresentar para a criança, as peças de roupa, as partes do corpo, as pessoas da família, tudo isso é super importante, e isso precisa acontecer a todo instante. Quantos casos nós temos de pais que numa primeira orientação em que nós damos,
eles ficam, às vezes, surpresos, porque olha um para o outro, o pai e a mãe, às vezes, quando vão juntos da consulta, e falam assim, é verdade, a gente conversa muito entre a gente, mas com a própria criança a gente não conversa. A gente não faz esse tipo de coisa. A gente fala, mas fala muito pouco, porque a gente não tem essa resposta do bebê, não é? Mas o bebê está ali o tempo todo atento a todas as intervenções que ele recebe, a todos os estímulos, às vezes a cara mais feia que a gente faz, às vezes ao sorriso, a um tom de voz mais forte, a uma batida de porta, a um objeto que cai no chão, tudo isso contribui para que a criança perceba esse ambiente ao redor dela e faça com que ela comece a desenvolver a sua fala por imitação, porque ela ouve, não é? Uma das premissas do nosso trabalho fonoaudiológico é fazer uma avaliação auditiva, inclusive, para verificar se a criança está ouvindo bem. E hoje, recém-nascidos já realizam, é a obrigatoriedade, o teste da orelhinha, para que a gente já possa precocemente verificar se existe alguma questão auditiva que pode atrapalhar a criança no seu desenvolvimento. Pois bem, quando essa criança chega à clínica com essa queixa, para além de todas essas verificações que nós fazemos uma análise e fazemos um planejamento. Eu já falei sobre isso aqui em outras lives. E esse planejamento, ele identifica se a criança está omitindo algum som, trocando, substituindo, distorcendo, se existem sons que ela repete dentro da palavra, e isso tem, lógico, uma caracterização tecnológica, né, técnica, na verdade, para que a gente possa caracterizar a fala daquela criança, e dentro de uma curva que a gente considera normal, nós vamos trabalhando, né, dentro daquelas fases ideais, que aí a doutora Luciana vai esclarecer para a gente um pouquinho melhor também isso. Nós vamos fazendo esse trabalho de criar estratégias, orientar aqueles pais, deixando eles bem cientes dessa estratégia que nós estamos utilizando, e com isso nós vamos caminhando passo a passo, ganhando esses sons que a criança então ainda está ou alterando, ou trocando, ou omitindo, e assim por diante. Nós trabalhamos basicamente com treinamentos, onde as atividades dentro do universo infantil, dentro do universo lúdico, nós criamos para que os pais possam, para além daquela realização na terapia, realizar também com a criança em casa, mas a gente sempre costuma bater na tecla de que muito mais importante do que aquele treinamento sistemático, repetitivo que a gente orienta, é essa conversa do dia a dia, é o trocar com a criança, é o bate-papo, e são as correções sempre dando o que a gente chama de feedback positivo, que é dizendo a ela, repetindo a palavra de forma correta. Pois bem, eu vou parar um pouquinho agora de falar, porque eu sei que temos muito a acrescentar, mas vamos chamar a nossa convidada, doutora Luciana Lameirão Machado. Ela é pediatra, com título de especialista em pediatria e puericultura, pós-graduada em emergência pediátrica. Então, vem aqui para o nosso bate-papo, doutora Luciana, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Aparecida, boa tarde a todos. Esse assunto realmente é muito comum, né? É uma queixa frequente, né, no consultório pediátrico e, digamos assim, é um achado comum. Muitas vezes não chega a ser uma queixa, mas é um achado muito comum, e tanto na minha experiência de consultório como na de emergência, eu tenho me deparado com crianças com, assim, que eu percebo logo que eu começo a consulta, que tem algum atraso na fala ou alguma coisinha que não deveria estar daquele jeito, e questiono, pergunto aos pais, e às vezes os pais acham que está tudo bem, e alguém orientou que tem que esperar um pouquinho mais. Então, acho que vale muito a pena falar sobre isso, né? Eu vou aproveitar esse gancho até dessa questão de esperar sempre um pouco mais, né? Nós somos muito agradecidos, assim, aos pediatras, porque a gente observa que há algum tempo atrás, até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos muito essa queixa de que os avós orientaram que devia se esperar um pouco mais, e aí, às vezes, até mesmo o próprio médico, né? Porque observa dentro da curva, né, de outros itens que a criança deve apresentar uma normalidade, pede para que se espere um pouco mais. Mas a gente tem observado que isso tem se modificado, assim, de uma forma muito latente. Cada vez mais cedo tem se indicado para que a criança passe, pelo menos por uma avaliação, e isso tem sido muito rico, porque
para além do que a gente observa nas questões de fala, existe ali um universo, né, de outras questões que se pode observar e que se pode falar aqui de muitos outros diagnósticos, que a fala pode ser o sinal, né, inicial de que algo não vai bem. Mas como isso tem sido para nós promissor, do ponto de vista de terapia, principalmente terapia multidisciplinar, e quanto tempo a gente tem conseguido ganhar. Quanto mais cedo, pelo menos para uma avaliação, a criança puder passar, melhor, né? Então, doutora Luciana, eu queria começar perguntando, para a gente poder aprofundar mais então o assunto, na sua prática, né, clínica, que a senhora já comentou, o que a senhora mais destacaria como um fator comum, o mais comum, né, o mais encontrado, observado como um problema no desenvolvimento da fala das crianças, principalmente nessa primeira infância? O que a senhora apontaria como um start, vamos dizer assim? Então, dentro da pediatria, a puericultura, que muita gente até não sabe o que é, a puericultura é justamente você acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida, né? E o desenvolvimento da fala faz parte dessa puericultura. Está dentro de um conjunto de outras coisas. Então, o pediatra, na verdade, ele não vai fazer um diagnóstico preciso fonoaudiólogo. O papel do pediatra nesse momento é acender a luz vermelha. É perceber que alguma coisa que já devia estar acontecendo não está. Isso vale para a parte motora, isso vale para a parte cognitiva, isso vale para a fala. A fala é uma parte da linguagem, né? Então, muito antes de poder falar, a gente já está avaliando isso. Né? Então, assim, o bebezinho nasceu, ele vem para mim, às vezes, com 7, 8 dias, eu já vou ver questões de tônus, de reflexo, de sucção. Vamos sempre estimular o aleitamento materno, que a gente sabe que é melhor para essa musculatura também. E à medida que ele vai crescendo, né, ele vai mostrando, eu vou esperando que alguns marcos do desenvolvimento se mostrem, apareçam. Caso esses marcos não apareçam, naquele período que a gente aprendeu, que considerou como normal, que também é bom a gente frisar que não é um ponto que é normal, é uma faixa. Porque senão nós estamos fazendo checklist do filho, já fez isso, não é por aí também, no 8,80. Então, se passar daquele período que o marco deveria estar sendo desenvolvido não está, é hora sim de encaminhar. E, Aparecida, se de tudo que a gente falar aqui ficar só uma coisa, a coisa mais importante na dúvida, avalia. Na dúvida, vamos avaliar, porque não vai fazer mal fazer uma consulta de fonoaudiologia caso ele não precise. Mas vai fazer um atraso muito grande no tratamento se precisar e a gente comer essa mosca. Porque é difícil mesmo no início. Então, assim, bota aquele slide para mim, que aquele slide é um resumão bem sucinto, bem... Eu não quero que nenhuma mãe fique fazendo checklist ali, não, tá? É ideia do que a gente mais ou menos espera nessas idades em termos de linguagem. Coloca lá. Deixa eu colocar aqui, então. Vou colocar para nós vermos. Então, assim, bebezinho, né? Há pouco tempo você me mandou um vídeo da Sara, que é a sua mais nova, você conversando com ela tinha 1 mês e meio. Então, assim, é isso mesmo. Né? Até os 6 meses, quando o bebê nasce, até os 6 meses, a gente tem uma comunicação com o neném, né? O bebê começa a fazer o sorriso social, mais ou menos com uns 2 mesezinhos, 3, e ele começa a conversam com a gente, né? Quando vai lá no consultório, eu deito na maca, e eu faço muita festa, eu faço muita gracinha, aquilo tudo é exame físico, né? Eu pego o neném e eu boto a uma distância do meu rosto, que é importante que a distância do rosto, para o bebê enxergar bem, seja mais ou menos uns 25, 30 centímetros, eu converso mais de perto, e eu falo, mas que coisinha linda da titia, mas cadê o meu amorzinho? E eles balbuciam, né? Com 3 meses, 4, eles fazem aquele abre a boquinha e mexe a boquinha como se quisesse falar, está se expressando, é isso mesmo que eu espero. Isso vai evoluindo, né? Junto com os marcos motores, a gente vai vendo, tá? Começa a sustentar o tronco, coloco de bruço muito para ver se está sustentando o tronco, mais novinho eu vejo se libera via aérea, depois eu vejo se senta com apoio, isso vai sendo tudo junto. Por volta de 9 meses, ele está balbuciando várias coisas já, né? Sílabas, babá, mamá, papá, é isso que Cida, vou falar muito aqui do jeitão popular, porque eu não sou fono, tá? Não, tranquilo. Fica à vontade.
É como eu falo com as mães. Mãe, já fala assim, mamá, papá, não quer dizer que nem que seja mamãe e papai. É só, às vezes é mamá de mamar, às vezes é mamá porque mamá é fácil fazer, né? Mas está fazendo esses sons. Perto dos 12 meses geralmente já fala uma palavrinha. Lógico que não é uma palavrinha perfeita, né? E às vezes é só papai ou só mamãe. Às vezes chama mamãe de papai, mas está falando. Às vezes fala o nome do cachorro. Tem um lá que não fala nada, mas fala o nome do cachorro. Chama o cachorro. E com um aninho, além de falar palavras, ele também se comunica imitando muito, imita gestos. O irmão mais velho bota o chapéu, ele quer botar um chapéu na cabeça. Né? A gente dá tchau, bate palma e começa a bater palma interagindo. Está se comunicando também. É o que a gente faz. Né? E às vezes está com um aninho e não fala nem uma palavra, mas faz tudo isso. Vamos guardar, está se comunicando, sorri, estimula o tchau, às vezes 1 ano e 2 meses, dá para esperar um pouquinho. Aí chega aos 18, 1 ano e meio, já está falando umas 6 palavrinhas, pelo menos, assim, né? Lógico, o nome do cachorro, papá, mamãe, bobó, bola, ele também fala muito, carro, eles falam do jeitinho deles, mas eles falam e a gente começa a entender, né? Aos 2 anos, já estão formando umas frasezinhas de 2 palavras, por exemplo, dá lápis, dá carro é meu, eles falam essas coisas, dá colinho. Com 3 aninhos, já estão formando frases mais complexas, pelo menos 3 palavras. 4 anos, ligou a vitrola e começa a perguntar, aquela porquê, tudo tem que saber porquê. 5 anos é uma criança que sustenta uma conversa perfeitamente, conta histórias. Eu tenho um vizinho de porta aqui, que é o Bento, que é meu vizinho, e a gente conversa muito, altas histórias, conta história, elabora, imagina, inventa. É isso, mais ou menos, que a gente espera na expressão. E, paralelamente, também tem a recepção, né? Quando o bebê de 6 meses ele dá o sorriso social e eu falo com ele, eu percebo que ele responde a diferentes tons. Você falou isso aí, se você falar mais zangado, o bebê de 6 meses percebe. Se falar mais carinhoso, eles também sabem. Sim. O aninho, às vezes não fala nada, mas você chama pelo nome, ele olha. Olha, é verdade. Entende perfeitamente o que é um não, né? Dá o tchau. Isso. Imita. Em 4 meses, obedece comandos diretos. 1 ano e meio, aquela criança que fala assim, pega o sapato, ele vai lá e pega. Pega a bola. Isso aí. Imita animais. Entre 1 ano e 1 ano e 6 meses, eles imitam os animais. O au-au, como é que faz? O gatinho, como é que faz? Gosto muito de puxar por isso aí. É assim que eu vou avaliando. Eu pergunto consulta. Está imitando animal? Ou então eu mesmo da consulta começo a fazer. Vamos imitar o gatinho? Vamos imitar. Isso quando eles não estão berrando o tempo todo. Também tem isso. Consulta que eu não consigo fazer com que eles façam nada disso, porque o medo do jaleco, enfim, das vacinas que acabou de tomar, atrapalha. Mas é por aí, né? 2 anos. Mas só uma interrupção, doutora Luciana. Também é super importante ver, né, a questão a cor do jaleco, aquela situação da vacina. Como que são, assim, coisas importantes que acontecem em toda criança e como é bom a gente frisar que é uma experiência para os pais notarem como que todo aquele contexto que parece que para a criança está passando desapercebido, mas ela está percebendo aquilo tudo, a ponto de, por exemplo, ela poder, né, revivenciar uma experiência negativa, como no caso da dor, né, das vacinas. Só para acrescentar essa. Eu costumo falar o seguinte para os pais: às vezes a criança não chora muito ou não chora nada até 1 ano, de repente começa a chorar muito na consulta, vai até uns 2 anos, porque justamente entre 1 ano e 2 anos é muita vacina que eles tomam e eles não associam, né? Médico, clínica, roupa branca, e eu nem uso branco, né? Nessa pandemia agora está difícil, que a gente tem que botar capote, touca, as crianças me veem daquele jeito, tem umas que já não querem nem entrar, tem outras que acham. Mas, enfim, vamos voltar. Então, assim, 2 aninhos, já aquela criança já obedece a comandos. Então, eu falo assim, vai lá na sala, vai ali e pega o carro. Ele vai ali e pega o carro, né? E entendem. E assim vai. Né? Com 4 anos, já segue comando de 3 passos. Tipo, vai para o quarto, vai agora para o seu quarto, escova o dente e deita na cama. Perfeitamente, eles entendem isso. Com 5 anos, cuidado, que eles já compreendem a maior parte das conversas. Eles entendem tudo. E absorvem tudo, esponjinhas, né? Então, isso aí é um norte, é só para a gente se guiar, né? E uma coisa também que eu percebo muito na prática, a mãe, isso tudo aí mais ou menos é seguido, só que, além de você ter a expressão, a fala expressiva da criança e o entendimento dela,
do que a gente fala, a gente também tem que começar a entender o que a criança fala. Então, essa coisa do esperar me preocupa muito, sabe, Cida? Porque realmente, acho que há 10, 15 anos atrás, talvez mais, tinha essa coisa, vamos esperar o tempo da criança. O pai também demorou muito a falar, a mãe demorou a falar, e se esperava. Perfeito. E tinha um tal de esperar até os 3 anos. E esperar até os 3 anos, para mim, é uma coisa que me dói aqui dentro, porque a gente sabe que de 0 a 3 é que é o mais importante, né? E eu já ouvi... Olha, deixa eu contar um segredo. Eu fiz esse comentário na live do domingo passado, do quanto que eu, como fonoaudióloga, por não ter, né, uma prática muito grande na questão de lidar com a parte infantil, porque eu tenho outros profissionais que lidam, né, com essa área, e a minha especialização, na verdade, é um pouco diferente, mas acabava surgindo sempre um caso ou outro, às vezes amigos mais próximos que faziam questão, não, eu quero que você atenda o meu filho, e aí eu perguntava, e por quantas vezes eu mesmo dei essa orientação de esperar mais um pouco, dava algumas orientações, mas pedia para esperar, e até, assim, no domingo passado eu comentei o quanto que uma dos profissionais que trabalha conosco foi quem me fez mudar essa visão, né? Eu quebrei esse paradigma e hoje eu sou mesmo, assim, levantadora da bandeira do quanto antes melhor para que nós possamos intervir. Nós somos mais, assim, antigas, né? No mercado da atualizado. Realmente, há uns anos atrás, às vezes se esperava até os 5 anos. E assim, só que as metodologias foram se desenvolvendo, a especialidade cresceu muito, e o que tem de recurso agora, então hoje, nós estamos em 2020, o que passou, passou, mas em 2020, a conduta tem alguma dúvida desses marcos? Vamos avaliar, vamos fazer uma consulta preventiva, né? A gente, antigamente, quer ver um outro exemplo? O dentista. Antigamente, também bem antigamente, só se levava uma criança ao dentista quando ela tinha cárie e estava com dor de dente. Hoje não é assim. Quebramos. Verdade. Não mudou. Hoje você faz consulta preventiva uma vez por ano. É verdade. Acho que a fono tem que ficar... Eu acho que não chegamos nessa fase ainda, mas é por aí, né? Qualquer coisinha, qualquer alteração, a gente tem que avaliar, tem que encaminhar. Eu acho também, Cida, que ainda existe muito estigma com relação a isso, porque quando às vezes eu falo que eu vou pedir um parecer de uma fono, que eu quero encaminhar para uma fono, alguns pais se sentem um pouco assim ameaçados de receber um diagnóstico. Isso é muito frequente, a gente observa. Muito medo, às vezes, de rotular uma criança com algum diagnóstico, né? Mas eu vou aproveitar essa sua fala a respeito do diagnóstico e vou fazer uma reflexão de um tempo aí. Logo que começou essa questão de isolamento, a gente foi fazendo... Logo que começou o isolamento, a gente fez um trabalho bem interessante sobre o autismo, até porque no dia 2 de abril, né, se comemora o Dia Mundial do Autismo. E aí nós inclusive, conseguimos elaborar um e-book com várias orientações. E nesse período, a gente ressaltou algumas questões, e aí eu vou colocar aqui o que a doutora Thaís Davico está falando, ela é a psicopedagoga lá da clínica. Independente do diagnóstico, existem alguns diagnósticos, né, para além não só do autismo, mas de outras questões, que é preciso um pouco mais de tempo para se fechar. Só que ela fez uma ressalva aqui, de 0 a 3 anos é o boom do cérebro na questão da plasticidade, né, da neuroplasticidade, é onde o cérebro está mais ávido ali para receber estímulos, para receber intervenção, para receber, né, todo tipo de conduta, para que muitas vezes até, e a questão do autismo, como a gente falou aqui, o próprio espectro, né, faz hoje com que uma criança comece tendo algumas características e por conta da intervenção ela sai daquele espectro, ela deixa de ter aquelas características e a gente começa a observar uma melhora nas questões de interação social, principalmente porque é a principal queixa. Enfim, isso é um outro assunto, mas esse momento dessa idade de 0 a 3 anos é primordial. Por isso é que, assim, eu hoje, né, assim, nos últimos 5, 6 anos, eu mudei drasticamente também a minha conduta com relação à intervenção precoce, porque não importa o diagnóstico, nem quer dizer que eu vou dar algum diagnóstico, nem a fono, nem o neuro, eu às vezes quero parecer de um neuro, eu sinto a mesma resistência em alguns casos.
a gente não tem que ter medo de fazer uma consulta preventiva, porque, na verdade, o que a gente quer é estimular, não importa o diagnóstico, até porque o diagnóstico não é fácil. O próprio autismo, por exemplo, não diagnostica com 1 ano e 2 meses, é muito difícil. Mas se você percebe uma alteraçãozinha de fala e começa a intervir agora, não importa qual vai ser o diagnóstico mais tarde, eu estou ganhando tempo nessa neuroplasticidade, eu estou dando ao meu paciente o potencial dele desenvolver tudo que ele pode ser, né? E dar a ele uma vida normal, independente do diagnóstico. E perder esse tempo é uma coisa muito ruim, né? Então, muito. Eu falei sobre a fala, né? Que tem a maneira que a criança se expressa, que eu percebo, tem a maneira que ela recebe a informação, e tem uma terceira coisa que eu costumo observar, o quanto eu entendo do que ela está falando, porque também existe um trabalho, né, de neurologistas e de neurocientistas mostrando que o que se espera de uma criança, por exemplo, de 3 anos, que até 75% do que ela fala seja compreendido por um estranho, não só pela mãe, né? Uma criança... Existe uma regrinha meio doidinha que você pega a idade e divide por 4, né? Então, vamos supor, 1 ano dividido por 4 dá 0,25. Então, 25% do que ela fala, um estranho deveria entender. Mais ou menos isso, uma regrinha também... Também é para fazer checklist, né? Então, 3 dividido por 4 dá 0,75, 75%. Então, às vezes, é uma criança que até cumpriu os marcos, ouve tudo, entende tudo, está falando frases inteiras, mas eu não estou entendendo nada. Tem alguma coisa errada, né? E aí tá com 3 anos, vamos esperar mais um pouquinho, é muito novinho. Não, gente, vamos passar pela fono, porque quanto antes você intervém nessa cabecinha, que é uma esponjinha, melhor. Isso aí. E nessa questão de esperar mais um pouco por parte dos pais, existe aquela comunicação, né? Que é produto daquela simbiose que acontece entre a mãe e o bebê, desde quando ele ainda é bem pequenininho, né? A gente nota, isso é muito frequente, assim, uma tranquilidade em relação aos pais, porque tudo que a criança quer, apesar dela não falar, ela consegue se expressar, dizendo o que ela quer. Quando ela quer água, quando ela quer o biscoito, quando ela quer que ligue a televisão, quando ela quer algum brinquedo. Só que essa comunicação, porque isso não deixa de ser comunicação também, mas não é uma comunicação verbal. Então, a gente nota, às vezes, assim, uma certa tranquilidade, e os pais dizem mesmo, não, problema de audição, quando a gente pede, às vezes, uma audiometria, eles falam muito assim, na audição, doutor, eu sei que eles não têm problema algum. Ele ouve, ele entende tudo que a gente fala, e a gente também entende tudo que ele quer. A gente não tem problema, eu não entendi por que a pediatra pediu essa avaliação, mas já que ela pediu, a gente confia, nós estamos aqui. Isso é muito frequente, você não tem noção do quanto que a gente ouve esse discurso em relação aos pais. Agora eu vou fazer uma meia-culpa e vou sair em defesa das mães também. Porque eu também pego, Cida, mães que vêm para mim, assim, primeira vez, e de repente eu não sou a primeira médica, e que a mãe tem no coração dela que tem alguma coisa errada, e sempre falam para ela esperar mais um pouco, porque ele é muito novinho. Né? A doutora Isabel é a fonoaudióloga... É uma fonoaudióloga que trabalha conosco. Quando a senhora estava falando dessa coisa da indicação cada vez mais cedo, ela fez um comentário aqui dizendo, infelizmente, doutora, ainda hoje ainda tem disso. Ainda tem médicos, infelizmente, que ainda... Né, a gente diz infelizmente por conta de tudo que a gente já explicou aqui, né? Nós estamos desconstruindo um paradigma para construir outro, né? A gente não sabia tanto de neuroplasticidade há 20 anos atrás, como a gente sabe hoje. Né? É verdade. Se esperava porque não tinha o que fazer, mas hoje a gente tem o que fazer. Né? Então, tem que quebrar um paradigma e reconstruir outro. Vamos, assim, acho que o ideal seria uma consulta de fono profilática para todos. Assim, Uhul! Seria um sonho, muito bom. É igual o dentista, não é esperar acontecer o problema para ir, vamos tentar prevenir. E eu sei que a fonoaudiologia é muito rica, junto com outras, né? Com as outras. A gente já tem ganho esse primeiro contato, né? Primeiro já conseguindo estar presente lá na saúde materna, né? Na saúde materna infantil, orientando essas mães antes mesmo até da criança nascer com relação às questões do aleitamento materno e a todas essas orientações do quanto no aleitamento materno você já começa a estimular essa comunicação, né? Que o produto lá no final, um pouquinho mais à frente, vai ser a fala, e também realizando o teste da orelhinha e o teste da linguinha agora. Mas ainda é pouco. A gente ainda precisa. Há pouco tempo eu recebi uma pergunta
Tipo assim, a partir de que idade a criança pode ir na fome? Eu falei, desde que nasce, gente. Elas trabalham na maternidade, são elas que, a maioria do estimular, das orientações de amamentação são feitas por fono, por enfermeira também, mas desde que nasce. Então, é quebrar um paradigma mesmo para construir outro. E a gente está caminhando bem. A gente está caminhando bem. A internet também, nesse ponto, favoreceu muito. Muito. Você falou da live, fui pesquisar, tem muita live falando de atraso da fala, de apraxia, de transtorno de desenvolvimento de linguagem. Então, assim, as mães também estão se informando muito. E aí fica só um alerta meu. Eu também tenho medo do outro polo, sabe? Eu acho que o papel do pai e da mãe é ser pai e mãe. Também não pode colocar a responsabilidade de fazer essa triagem nas costas da mãe, senão a mãe fica neurótica demais. E quando a mãe fica muito sério, mas se a mãe ficar muito ansiosa, a ansiedade materna excessiva também pode atrapalhar a fala da criança. Pode sim. São fatores que podem atrapalhar. Então, assim, esse papel realmente tem que ser nosso, mas as mães têm que seguir o coração delas. O coração de mãe geralmente não se engana mesmo. Quando uma mãe... verdade. Na emergência, quando uma mãe fala para mim, doutora, eu não sei o que é, mas meu filho não está bem, eu vou procurar, porque quando a mãe fala, alguma coisa tem. Mãe sabe, Alguém fez um comentário aqui, a doutora Thaís, ela fez aqui, as mães sempre sabem. Mãe sempre sabe. Sempre sabe. Então, assim, mas também não quero que vocês carreguem o fardo de ter que fazer diagnóstico. Não quero vocês fazendo checklist das crianças que no pediatra fazer isso. Mas, sim, fiquem atentos, se informem. Isso. Apareceu alguma dúvida no coração de vocês? Fala com o seu pediatra assim, doutor, eu que achava que eu devia passar na fono, porque, ou no psicólogo, ou no neuropediatra, porque eu vejo, na dúvida, não vai fazer mal nenhum fazer uma consulta. É verdade. Seguindo o nosso roteiro aqui, doutora Luciana, a senhora já acabou respondendo a segunda pergunta, né? Que seria qual a conduta para os casos em que se observa algum sinal, ainda que pequeno, de um atraso na fala. É indicar a avaliação, né, fonoaudiológica. Eu tenho parceria com várias fonos, vários grupos, no consultório que eu atendo, atende um neuropediatra, né? Então, assim, eu realmente... Fica mais fácil, né? Eu estou ligada nessa coisa de desenvolvimento. Qualquer luzinha... Se a luzinha acende, eu não fico segurando essa peteca, não. Eu divido, eu compartilho. Alguém vai ver tudo. E tá certíssima. A terceira também, que seria na sua percepção, o quanto que é promissora a intervenção precoce. A senhora também já acabou respondendo, né? É muito positiva, né? E muito antes de fazer diagnóstico, é aquilo que eu estava falando. Vamos supor, uma criança com atraso global do desenvolvimento. Eu tenho um caso na minha família, né? Não tem diagnóstico, até hoje não tem diagnóstico, com 5 anos não tem diagnóstico. Mas assim, não importa, o importante é você estimular. Então, desde cedo, estimular com fono, com psicomotricidade, com psicólogo, com TO, com o que for. As terapias, elas quanto mais precoce, melhores resultados. Porque o cérebro do bebê, de 0 a 3 anos, é uma esponjinha de sinapses, eles absorvem tudo, remodela, forma novas... sinapses, então, assim, tem uma capacidade de remodelagem, né, de se adaptar a uma nova situação, que depois a gente vai perdendo isso. Então, verdade. Melhor. E nesse período, doutora Luciana, de pandemia, o que a senhora tem observado aí, que esse confinamento, né, o isolamento, essa rotina modificada dos pais com as crianças em casa, assim, o que toda essa reestruturação tem influenciado no desenvolvimento das crianças, principalmente nas questões de fala? O que a senhora tem observado? Nesse período de pandemia, eu, por exemplo, não pude fazer só consulta online, né? Porque na pediatria fica muito complicado fazer só teleconsulta. Criança sintomática eu continuei atendendo. Com cuidados e tal. E assim, eu pude ver, tanto presencialmente, como também nas emergências e também nas teleconsultas. A minha grande preocupação é que as crianças, com esse confinamento, os pais tendo que trabalhar em casa, porque é diferente você estar de férias em casa com seus filhos e você ter que fazer home office em casa com seus filhos. É uma outra situação. Então, as crianças estão em casa, mas com os pais, porém os pais não estão ali à disposição delas, os pais têm que trabalhar. E aí elas ficaram por conta muito, né? O meu medo era esse, muito por conta das telas. E eu tenho muito medo da tela, porque a gente falou aqui que a criança, você falou na sua fala, né? Do estímulo que os pais têm que fazer com os filhos, de sair na rua e mostrar, de conversar, de falar as cores. Isso é um avião, isso é um caminhão, isso...
Se a televisão fizer isso, não substitui, né? A tela, muito pelo contrário, o tempo de tela prolongado atrasa o desenvolvimento cognitivo, atrasa o desenvolvimento da fala, pode uma criança que já tenha problema piorar. Então, isso é a minha grande preocupação. Embora lógico que isso com certeza aumentou, talvez a gente vai ver o resultado disso daqui a um tempo, mas é muito difícil também a gente, como é que a gente vai cobrar isso dos pais nesse momento? Então, o que eu conversei com a gente é o seguinte: façam o melhor que vocês puderem dentro do que vocês tiverem, porque é uma situação muito complicada. As crianças estão privadas da escola, de sair, das festinhas dos amigos, muitos deles sem ver os avós. E até de todas as outras atividades extras, né? A natação, o balé, o futebol. Com os pais que muitas vezes estão trabalhando, muitas vezes estão estressados, nós estamos ansiosos também. Sim. Então, falei, vai ser comum criança regredir, Marco, já tinha adquirido o Marco, vai regredir, vai voltar a fazer xixi na fralda, dito e feito. E o que eu tento orientar é isso: tirem um tempo de qualidade com seus filhos, né? Leiam livros, contem histórias, façam brincadeiras dentro de casa, e aí eu compartilho links de grupos que estão fazendo brincadeiras, ensinando brincadeiras dentro de casa com balde, com pregador, para dar uma amenizada, porque esse período realmente não está fácil, né? Então, assim, o problema maior do período de confinamento é que o tempo de tela, que pode ser uma outra live, que a gente vinha batalhando para diminuir bastante, né? Criança até 2 anos, 0 tela, né? Até 10 anos, 1 a 2 horas por dia. A gente vinha batalhando para conseguir isso, a gente regrediu nesse sentido. Né? E isso é verdade. A gente tem as consequências, mas também é muito difícil nesse momento cobrar dos pais que não dê a tela. Eu vou compartilhar um pouco da nossa experiência. Pois é, você pode falar isso com mais propriedade que eu, com as crianças pequenas, e você está realmente... Eu estou saindo, meu filho já tem 24 anos, mas assim, eu vejo que é uma grande dificuldade, né? O olho do furacão. Assim, as meninas que trabalham comigo perceberam, né, o quanto que eu precisei me distanciar um pouco, embora esse distanciamento, assim, ele não fosse possível, porque eu sou a gestora da clínica, né, então a gente primeiro tendo que organizar como que daríamos continuidade aos atendimentos, os pais cobrando que esses atendimentos não parassem, e aí, por outro lado, a gente tendo que reestruturar toda a dinâmica de como esses atendimentos aconteceriam, como seriam os recebimentos e qual seria o tempo, enfim. E eu com 2 crianças, 2 bebês em casa, né? Ainda há poucos dias eu conversei com o meu esposo, com o Gerson, e disse para ele assim, o quanto eu me sinto mal por todo esse tempo que se passou. Eu posso dizer que eu fiz realmente isolamento social, porque eu não saio de casa desde o dia 17 de março, né? Não vejo a cara da rua desde o dia 17 de março, eu e elas aqui. Então, a necessidade de trabalho, ela triplicou, embora nós estejamos... É tão antagônico, né? Embora você esteja dentro de casa. E aí, o tempo que a gente levou para conseguir minimamente se organizar, e aí o que eu disse para ele foi isso, assim, o quanto que eu sofro hoje ainda em ver quanto tempo que se passou, que eu estou em casa e que eu ainda consigo olhar e dizer assim, meu Deus, eu ainda estou muito desorganizada, né? Mas eu vi uma live de uma colega, que também é fonoaudióloga, e eu fiquei um pouco aliviada com algumas coisas que ela colocou. Por coincidência, ela até estava fazendo uma entrevista também com uma pediatra, e ela citou, assim, situações que é o que eu procuro fazer aqui, principalmente com a Maria, é a minha filha mais velha, que tem 2 anos e meio, é que mais precisa, porque ela já tem uma consciência, né? Todas as vezes que o pai sai de casa para ir comprar alguma coisa urgente que precisa, quando ele volta, ela pergunta para ele, papai, você matou o coronavírus? Porque ela já sabe que se matar o coronavírus, todos os problemas estão resolvidos, né? Mãe, quero nadar. Filha, você não pode nadar, o coronavírus está lá fora. Aí quando o pai sai, que ele volta, papai, você matou o coronavírus? Né? Então, é tudo muito difícil, mas o que eu vi que me aliviou um pouco, até nessas explicações que essa fonoaudióloga deu, é que ela se citou como exemplo de algumas coisas que ela estava fazendo em casa e que eu estava fazendo aqui também. Eu vou pegar a roupa no varal lá fora, na varanda, eu chamo ela para ir junto comigo. E aí a gente fica brincando de quem é essa roupa? É do papai, essa roupa é de menina, é de princesa, olha a cor do pregador. E quantos pregadores tem aí? Porque ela já está começando a conhecer os números, né?
ela é uma criança que ela já sabe o que é alho, o que é cebola, que eu vou fazer comida, eu pego ela, coloco ela lá sentadinha do meu lado na pia, amassa o alhinho para mim, ih, tá fraca, ih, não almoçou, fico brincando com ela, né? Todas essas situações, elas são muito bem vindas, embora você esteja ali tendo que fazer comida, tendo que lavar a roupa, tendo que, né, fazer. Comprei uma vassourinha para ela de brinquedo há muito tempo atrás. Eu vou varrer a casa e ela, mamãe, posso te ajudar? Pode. Ela pega lá a vassourinha dela e, mamãe, te ajudei. Mamãe, já peguei o lixo. Então, assim, são coisas do dia a dia. Eu não consigo enxergar hoje uma outra alternativa. O nosso trabalho triplicou, a gente faz as coisas em casa o tempo todo, né? E é necessário a gente dar atenção a eles também. Então, eu estou utilizando essas atividades. Eu complementar, eu tenho uma afilhada de casamento, já é adulta, que mora no Sul, e ela tem 2 meninas, né? Uma de 5 e uma de 2, que é meio levadinha. Mais ou menos como você, assim, com duas crianças. E ela faz exatamente isso. Ela botou um texto há pouco tempo no Facebook, eu achei fantástico, é isso. De repente, as crianças vão perder o ano na escola, até vão, mas vão aprender tanta coisa. De repente, vão aprender a cozinhar, vão aprender um artesanato, as mais velhinhas, vão aprender a fazer coisas que nunca fizeram, quem tiver um jardim, jardinagem. E assim, isso se chama sublimar. A gente vai sublimar, a gente vai passar por isso, sublimar, e vai tirar disso do limão e tentar fazer uma limonada. Né? Verdade. As mães que eu trabalhava essa questão da tela, muitas me falam, doutora, eu não estou conseguindo seguir as orientações de não deixar. Aí eu falo assim, deixa que em 2021 a gente conserta isso. Tenta tirar só um tempo de qualidade, que não seja só isso, entendeu? Mas tira um tempo de qualidade, tira 2 horas por dia para ler um livro, para contar uma história, para brincar de pique-esconde dentro de casa, para e tem vários sites de atividade. E nesse tempo de qualidade, eu posso dizer assim, a Sara, que é a minha bebê aqui né, vai completar agora 7 meses, como as crianças nos ensinam, né? Ela foi quem mais me chamou a atenção nesse período. Porque o que a gente chama de tempo de qualidade é o tempo você junto com a criança de verdade. O que eu me peguei fazendo logo no início? Eu aproveitava o momento de amamentação, pegava ela ali, acomodava, colocava no peito, pegava o celular e ficava ali respondendo as mensagens. E ela, com o olhar assim fixo, me olhando, séria, como se ela chamasse a minha atenção e me dissesse assim, cara, eu tô aqui com você, você não tá comigo, é isso mesmo? Foi bom ela fez isso por umas 2 vezes. E eu me toquei, eu falei, gente, eu não posso fazer isso aqui. E aí aboli esse hábito. Foi bom você falar isso agora, né? Porque na hora que a gente estava falando sobre alterações da fala e os estímulos que são bons para a criança, eu esqueci de complementar você com esse ponto. A distância do rosto da mãe para o seio é exatamente a distância que eu falei de mais ou menos 30 centímetros que o bebê enxerga com maior nitidez. Então, amamentar e conversar com o bebê é um super estímulo. Olhar no olho. Olhar no olho. De vocês. Eu vou aproveitar e vou compartilhar aquele vídeo agora, para o pessoal ver. Vamos lá. Gente, eu vou passar um pedacinho aqui de um vídeo. A Sara, essa que a gente acabou de falar, é minha filha mais nova, vai completar 7 meses. Nesse vídeo, ela tinha 1 mês e meio. Vejam a importância da gente conversar com o bebê. E aí eu tô dando de mamar e ela tá conversando comigo, vejam. Só mais um minutinho. Vamos lá. A internet precisa nos ajudar. Faz parte. Se não acontecer esse tipo de coisa, não tem graça, né? Vamos, meu filho. Colabora. Mas enquanto você vai tentando aí. Deixa eu tentar de novo. Pode falar, doutora Luciana, pode falar. Você vai tentando aí abrir o vídeo. Tem alguma pergunta aí aparecendo para a gente responder? Tem, nós vamos abrir aqui para perguntas. Quem estiver nos assistindo, pessoal, já podem colocar aí algumas perguntas que vocês queiram fazer, não só a nós, da parte da fonoaudiologia, mas também a doutora Luciana. Aproveitem. Vai ser muito rico. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora.
Poxa. Sem problema, se você não conseguir... Tá com vontade própria. Daqui a pouquinho eu tento novamente. Isso. Então, voltando a falar dessas atividades que a gente pode fazer no dia a dia, tudo, passar a roupa, lavar a roupa, fazer a comida, né? E algo que a gente nota também que nesse momento, né, que nós ainda estamos isolados, algo que a gente nota na prática clínica que isso se perdeu e que é um momento riquíssimo, é o momento das alimentações, né? Em conjunto, sentar todo mundo na mesa, né? A gente nota assim o quanto que isso é promissor e como que a criança gosta, né, desse momento. Ela se percebe ali fazendo parte daquele conjunto, daquela unidade, né, que é a família. Então, ninguém tem deixado de comer nesse período, com certeza. Muito pelo contrário, né? Acho que a gente tem comida até além da conta. Vamos aproveitar esse momento, né, para falar dos alimentos, falar dos sabores, fazer competição, quem vai acabar de comer a comida primeiro, né? A gente passou por um tempo aí, só pode acompanhar bem de perto a coisa da Maria de não querer comer, e aí a gente brincando de competição, que se ela não comesse, um de nós ia comer a comida dela, e aí naquela brincadeira a gente conseguiu modificar assim drasticamente esse quadro, né? A hora da comida é uma hora que hoje eu achei muito bonitinha, ela nunca tinha feito isso. Ela falei, tá na hora do almoço, vem cá pra você ajudar a mamãe. Aí ela foi lá, puxou as cadeiras de todo mundo, aí ficou brincando de se esconder atrás da cadeira, perguntando ela, essa é a cadeira do papai? Ela mesma perguntava, ela mesma respondia. Aí puxou a cadeira, essa é a cadeira da Maria? Aí foi lá e ajeitou a cadeira na mesa. Eu fiquei olhando e falei, gente, que legal, né? Isso é fruto, assim, desse estímulo que a gente dá. Ninguém é perfeito, a gente erra demais. Eu estou quase também fazendo igual o Bruno Mazeu, escrevendo o diário de uma confinada, porque só eu sei as emoções que eu vivi nesse período, desses quase 4 meses. Mas tem sido muito rico. Tem sido muito rico. Vai ter muito o que contar. Vamos lá. A doutora Isabel Manarino está perguntando aqui se a senhora sabe explicar, doutora Luciana, no atendimento público, o que a senhora tem a nos dizer, assim, atendimento fonoaudiológico, no seu conhecimento, assim, tem acontecido com facilidade para quem tem que acessar o serviço público? Olha, eu não estou mais no serviço público, vai fazer, deixa eu pensar aqui, acho que 7, 8 anos que eu não estou mais no serviço público, já estive durante muito tempo, nunca foi muito fácil, não, né? Mas, assim, hoje, quando eu saí do serviço público, foi na época, um pouco depois que entrou o CISREG. Então, hoje, é tudo pelo CISREG. Pelo CISREG, é verdade. Que é a Central de Regulação. Então, as clínicas da família, os médicos, os profissionais da clínica da família fazem o primeiro atendimento e caminham para o CISREG. Não é fácil. Não tem sido fácil. É verdade. A Cristina Fernandes, ou melhor... Não tem sido fácil. Tem alguém nos assistindo aqui, na verdade ela está no Facebook de uma outra pessoa, que acho que ela até explicou aqui, mas o nome dela é Carolina. E ela está dizendo aqui que ela é professora da educação infantil em uma creche pública do município, e ela está destacando aqui que é muito comum detectar crianças com problemas na fala, muitas vezes decorrentes de outros problemas, como principalmente o autismo, né, que está muito em alta. Entretanto, a rede pública de saúde está demorando muito para prestar esse atendimento a essa criança. É um quadro muito triste, ela até lamenta aqui. É verdade. Sim, muito difícil. Conseguir essa vaga tem sido muito difícil. É verdade. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o vídeo. Puxa vida, o vídeo que seria a nossa cereja do bolo, para nós, a verdadeira comprovação de tudo que a gente falou aqui. Cereja do bolo é cara, na verdade, né? Que é muito linda. Deixa eu tentar mudar aqui o compartilhamento. Deixa eu tentar colocar uma... Aquela hora para mim tão fácil. Pois é. É coisa de internet. Eu acho que agora vai. Ele não está indo. Ele está abrindo aqui para mim e na hora de compartilhar a tela, ele não está indo. Poxa, que pena. Depois você coloca lá na página da clínica. Vou colocar. Vou ficar devendo para todos, vou colocar.
Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Não percam essa oportunidade. Ah, Carolina Esther, olha. Estou percebendo que meu filho está com preguiça de comer e está ingerindo muito líquido. Com isso, eu percebi que está embolando muitas palavras. Ele fazia acompanhamento com a fono, mas não se adaptou online. O que posso fazer nesse momento? É engraçado, eu tinha pelo menos atribuído a uma questão de amadurecimento mesmo. A Maria tá muito assim também. Ela, de 5 minutos, ela pede água. Mamãe, quero água, quero aguinha. E ainda exige aguinha gelada, mamãe, gelada. Eu vou falar aqui, Carolina, depois se a doutora Luciana quiser, pode complementar. A questão da ingestão, né? A mastigação e a ingestão de líquidos e sólidos, e inclusive todo esse passo a passo que o bebê passa, né? De primeiro ser amamentado ao peito, que é o ideal, que a gente sabe que existem algumas situações em que não é possível, mas quando é possível, você incentivar o aleitamento materno exclusivo pelo menos até os 6 meses, né? Que é como a Organização Mundial da Saúde preconiza. Depois passar, né, para os pastosos, depois para os semissólidos e os sólidos, até que a criança de fato passe a ingerir o suquinho, a água, todo esse processo. A doutora Luciana falou aqui no início da questão do tônus dos músculos, né? Nós, fonoaudiólogos, a gente tem um olhar, assim, muito focado nos órgãos fonoarticulatórios, língua, bochecha, lábios, porque todo o desenvolvimento, ou seja, o crescimento, o amadurecimento dessas estruturas, passando por essas fases, vai garantir, né? Ou pelo menos esse bom desenvolvimento ele é responsável por boa parte daquilo que a criança vai conseguir fazer mais tarde com a sua fala, né? A facilidade que ela vai ter em reproduzir os sons, né? Em imitar e assim por diante. Então, é preciso verificar aí com um pouco mais de detalhes o que você está chamando de embolando, porque deu para entender que parece que ele tinha um padrão de fala e que agora está se modificando, não é? Uma coisa que eu percebi aqui, um período que eu costumo dizer, eu já disse isso até nas nossas outras 2 lives, assim, ouvido de fonoaudiólogo é ouvido de tuberculoso. Eu percebi por uns dias aqui a Maria com uma voz trêmula, assim, trêmula mesmo. E aí eu comecei a observar o comportamento dela. Tudo irritava, tudo irritava. Se ela não conseguisse pegar um lápis que estava assim um pouquinho mais distante, ela já, sabe, já se irritando, e aí vinha falar comigo, mamãe, posso ver o desenho? E aquela voz assim trêmula, e aí eu percebi, eu falei, nossa, ela está emocionalmente abalada, né? Aí comecei a observar nós aqui, o nosso comportamento em casa, pude observar o quanto que nós estávamos assim num pico de estresse por conta dessa coisa de trabalho, de ter que dar conta de algumas coisas. Foi uma semana bastante atribulada, e aí eu faço, né, essa ressalva para que a Carolina Esther observe se ela está até dizendo aqui, ele está com 4 anos. Eu ia perguntar qual a idade dele, com 4 anos. Ele fazia acompanhamento de fono, parou, não preocupou, e aí nessa parada ele voltou a comer mal, é isso? Embolar a comida na boca, é isso? Ele está ingerindo muito líquido, que ela está dizendo, e com isso ele está ela colocou que ela está percebendo que ele está com preguiça de comer e ingerindo muito líquido. E com isso ela embolou a fala de novo. Isso. E ele fazia atendimento, mas ele não se adaptou no sistema online. Está tudo muito conectado, como você falou, né? Algumas patologias da fala, que são feitos diagnóstico mais tardiamente, quando vai pesquisar a história alimentar, vai ver que tinha problema, às vezes, desde a sucção. Então, assim, né? Mais uma vez, a gente falando aí da questão da avaliação precoce, né? Da estimulação precoce. Tem que ver 4 aninhos, tem que ver, Carolina, que outras coisas, né? Ele bebe muita água. O líquido é água ou é líquido com caloria, que tira fome? Primeira pergunta. Porque suco, por exemplo, tem muita caloria e tira fome. Então, a gente tem que estimular. Como é que é a alimentação dele normalmente? É aquela alimentação variada, colorida, interessante, dá vontade de botar a mãozinha, pegar o brócolis assim para comer? Ou é aquele prato muito monótono? Ele usa chupeta, ele respira muito pela boca, são coisas que atrapalham a fala, respirador bucal, uso da chupeta, então tem várias coisinhas para a gente alinhavar aí. Observar, não é? E assim, qualquer dúvida, assim, talvez ela devesse tentar alguma fono presencial para fazer uma avaliação de perto, eu fico preocupada.
Eu fiquei na dúvida, o nome não me parece estranho. Senhora Carolina, a senhora era conosco que ele fazia atendimento lá na URF? Depois a senhora responde para nós aí nos comentários. Qualquer coisa pode também passar alguma mensagem na minha página lá do Facebook. Tá? Isso. Divulga suas páginas, doutora Luciana. Fala os seus endereços. Então, deixa eu rapidinho. Gente, olha só, eu era aquela pessoa que só usava a internet antes, sabe? Assim, para me divertir, né? E, assim, há bem pouco tempo eu tenho um Instagram profissional e tenho uma página no Facebook que tem o meu nome, doutora Luciana Lameirão Machado. E aí vocês jogam lá, só tem eu mesmo. Achei engraçado que perguntaram se esse vídeo ia ficar salvo no YouTube. Eu falei, eu acho que fica. Fica sim. A gente tem os nossos canais no YouTube. Chegou alguém aqui querendo participar da live. Essa é a famosa Maria, gente, que nós falamos tanto. Dá um oi para a doutora Luciana. Oi, meu amor. Boa tarde. Tem a mamãe. Tem a mamãe. A mamãe. Ela é tão bonita. Ah, muito obrigada. Fala, vem a Maria, tem que falar com Deus. Ela é tão bonitinha. Diga, doutora. Então, assim, qualquer dúvida assim, que eu possa ajudar e tudo, pode mandar no privado, na mensagem lá no Messenger, né, que eu olho, tá bom? Como é que a gente encontra a senhora no Facebook, doutora Luciana? Doutora Luciana Lameirão Machado. Ah, no seu nome mesmo. Nós vamos escrever aqui. Eu posso depois deixar o link da minha página na página da tá bom? Ah, ótimo, ótimo. Eu também gostaria de aproveitar esse momento para dizer a todos que estão nos ouvindo, quem não é nosso cliente e quem até é, mas não está inscrito. Nós temos um canal lá no YouTube. É só procurar por URF, Fonoaudiologia, que nós estamos lá inscritos, e aí tem todos os vídeos das lives que nós estamos fazendo. Nós temos a nossa página no Facebook e temos também a página do Instagram. Então, se inscrevam e fiquem por dentro, porque esse é o período em que a gente está realmente compartilhando conhecimento, esclarecimentos, né, doutora Luciana? Esse é o momento de nós nos ajudarmos para todo esse processo que nós vamos viver depois que nós saímos de toda essa situação, né? E as crianças são aqueles que nós devemos dar mais atenção, né? Vai lá com o papai para a mamãe terminar aqui. Faz parte de uma live no confinamento, a gente ter a filha da fonoaudiologia no esporte. Eu não sei como é que a minha cachorra não latiu aqui. Na live vai ter participação especial da Nala, que é a minha cachorra, mas até que ela se comportou. Mas faz parte. Mas olha, foi ótimo. Eu adorei. Eu agradeço muito. Eu que agradeço a sua disponibilidade. E eu tenho certeza que as informações vão ajudar muito a todos os que já são clientes, que sempre tem algo que a gente pode esclarecer, que a gente pode agregar, né? E a quem ainda não é cliente também. Então, eu só quero agradecer a todos aí que ficaram conosco até o final. Deixa eu responder uma pergunta aqui, uma última, doutora Luciana. A Aline Santos, ela está perguntando se existe uma idade ideal para retirada da mamadeira. O uso da mamadeira 2 vezes. Olha, Aline, você merece flores, porque a gente nem tocou no assunto de chupeta e nem de mamadeira, e isso dá uma live à parte. Aline Santos é minha paciente. Eu acho que é a mãe da Letícia, que é minha paciente. Né? Fala primeiro você, Maria, Aparecida. Fala você primeiro. Então, o fonoaudiólogo não gosta de chupeta nem de mamadeira. Não gosta. Eu posso dizer... também não gosta, e até o pediatra também não gosta, mas nem sempre a gente consegue evitar, né? Aline, eu vou te contar um segredo. Minhas colegas de trabalho sabem o quanto eu sofro. Minhas filhas não conheceram nem chupeta e nem mamadeira, mas em compensação, a Maria, eu tenho que assumir, começou a chupar o dedo. Mas, enfim, ironia do destino. Mas os bicos em si, eles atrapalham exatamente naquele desenvolvimento que eu acabei de comentar ainda há pouco, sobre o tônus, sobre todo o desenvolvimento da parte muscular, né? E de toda essa estruturação para que a criança não só mastigue e degluta e depois, mais tarde, venha a começar a falar corretamente. Os bicos, né, como a gente chama a mamadeira e a chupeta, são ruins nesse sentido. Eles atrapalham porque tem uma informação super importante que eu noto que os pais mudam as suas percepções a respeito do uso da chupeta e da mamadeira e se empenham em retirar o quanto antes. Em todos nós, seres humanos,
A gente divide para estudos em anatomia a face em 3 partes: a parte superior, a parte mediana e a parte inferior. Esse meio do nosso rosto, ele é formado especificamente de acordo com esses hábitos que a criança adquire nessa primeira infância e da forma principalmente como ela respira. Para além de outros comprometimentos que a criança pode ter, aí a gente pode falar das crianças que têm as dores de ouvido de repetição, né, as otites, o acúmulo de secreção, que também é uma secreção que às vezes pode vir para a parte nasal, e com isso modificar um padrão de respiratório que seria considerado normal. Essa formação, ela vai ser dada, essa região ela vai ser aerada, aberta, bem formada, tanto quanto ela tenha um funcionamento, como a gente chama, dito normal. O crescimento e a formação desses ossos do fundo do nariz, o teto da boca, ficam totalmente modificados quando se tem o uso de uma mamadeira ou de uma chupeta. Falei alguma besteira, doutora? Não falou não. Mas assim, qual é a idade para tirar? Assim, primeiro, se puder, não dê. Não é fácil, eu não consegui não dar, eu sempre falo isso com as mães do meu consultório, que uma coisa é saber tudo na teoria, outra coisa é a prática. Eu não consegui não dar chupeta para o meu filho, né? Foi difícil demais, eu não consegui. E quando tirar, o quanto antes você tirar, melhor. Algumas crianças que já estão em acompanhamento de fono, com problema de fala, que a gente percebe, a gente faz aquele trato só para dormir à noite, caiu, tira. Ou só no momento do consolo, tem que negociar isso com a criança. Mas assim, quanto antes melhor, Aline. Eu acho que assim, não deve passar de 2 anos de jeito nenhum. A gente lá no consultório usa uma estratégia muito interessante. Eu não sei, um dia me deu esse insight e eu acabei utilizando com uma criança, deu certo, uso com todas, e com todas dá super certo. Os pais chegam na sessão seguinte e falam assim: doutora, que coisa simples, como é que eu não pensei nisso antes? Tava uma época de um desenho Padrinhos Mágicos, e aí eu pergunto para a criança se ela conhece, na frente dos pais, quando eles falam na anamnese da chupeta, da mamadeira, eu falo: não acredito, você não conhece os Padrinhos Mágicos? E aí conto toda uma história, pergunto para a mãe: mamãe, na sua casa tem janela? Aí a mãe fala: tem, por quê, doutora? E eu falo: então, porque a senhora vai chegar na janela da sua casa, porque esses Padrinhos Mágicos não são aqueles do desenho. São outros que são mágicos mesmo, eles trazem presentes para as crianças, só que eles só conversam com os pais. E aí a senhora vai chegar na janela, vai chamar o Padrinho Mágico e vai falar: Padrinho Mágico, tá me ouvindo? Aí tu faz aquele teatro todo. Olha, o fulaninho tá aqui, ele quer ganhar. E aí você vai escolher um presente muito legal e vai contar para a mamãe, para ela contar para o Padrinho Mágico. Aí, nesse ponto, eles já ficam ali prestando uma atenção danada. E normalmente pedem coisas assim bem caras, né? Mas, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar. Então, mamãe, se prepara, porque o Padrinho Mágico vai te dizer que dia que ele vai chegar e que ele vai deixar esse presente. Só que você, aí eu falo com a criança, vai ter que trocar. Tem que deixar lá, igual a fada do dente que vem de noite, igual o Papai Noel, ele passa, leva a sua chupeta ou a sua mamadeira, os dois juntos, e deixa esse super presente que você quer ganhar. Aí eu explico pro pai, na frente da criança: sabe o que acontece, mamãe? Como foi o Padrinho Mágico que levou, não tem volta, não tem retorno. E o mais interessante, até bem provável que essa troca não seja preciso, né? Esse retorno não vai ser cobrado, porque já foi deixado uma outra coisa no lugar. Então, e aí os pais fazem: olha, ainda não tive um pai que não tenha feito, que não tenha dado certo. Olha, eu fiz isso com meu filho. Eu fiz isso com meu filho há 24 anos atrás, há 22 anos atrás. Papai Noel trouxe a bicicleta e levou a chupeta. Papai Noel. Só que assim, depois em casa chorou e queria chupeta, e eu fui firme. Eu conto isso para os pais. Depois ele queria chupeta, à noite ele queria chupeta, eu falei: não, Papai Noel levou. E aí eu fui firme. Já tinha gente à minha volta pintadinha. Opa, deixa comigo. Tudo dormiu chorando e chupando ar, né? 2 noites dormindo chupando ar, na terceira não lembrou mais. Não é muito fácil. Vai ter um sofrimentozinho. Olha, ela confirmou aqui que é ela mesma. Ela está dizendo assim: a mãe da Lelê. A mãe da Lelê. Eu queria agradecer a todos. Dizer que a UF, como eu disse no início, está atendendo online. A doutora Luciana também faz a telemedicina, se for necessário, né, doutora Luciana? A gente vai deixar aqui os contatos. Vou deixar no contato. Ela tem presencial, online, é uma super parceira da UF. Eu sou suspeita para falar, mas eu garanto, é uma super profissional. A gente está colocando aí nos nossos telefones, nos nossos comentários, nos nossos telefones, no nosso WhatsApp para contato. Quem assistiu, não é cliente, precisa de algum tipo de orientação, entre em contato conosco. Eu quero aproveitar
que na semana passada a gente fez uma promoção no final da live que deu super certo, foi um sucesso e a gente vai repetir essa semana. Nós somos uma clínica que faz tratamento multidisciplinar. Então, nós estamos dando ainda essa semana 50% de desconto no valor da avaliação multidisciplinar. Seu filho vai passar conosco pelo atendimento com a fonoaudióloga, com a psicóloga da nossa equipe e com a psicopedagoga. A nossa psicóloga, a doutora Luciana, fez uma pergunta aqui sobre qual o seu olhar, acho que dá para a gente responder a ela rapidinho. Qual o seu olhar para os casos em que a senhora percebe questões psiquiátricas? Porque a gente tem visto muito isso. A senhora faz indicações também, sugere que a família passe por uma orientação, por uma avaliação. Isso é caso para outra live, né? É assunto para outra live. Eu sou muito privilegiada nesse ponto, né? Porque quando eu resolvi montar o consultório, para mim, eu não tinha consultório, eu trabalhava só em emergência, sistema público de saúde, eu não tinha. Quando eu vim trabalhar 5, 6 anos atrás no sistema privado, que eu quis montar um consultório, quem entrou comigo nisso foi um neuropediatra e uma psiquiatra. Então, no consultório, eu tenho a doutora Elaine, que ela é pediatra por formação, depois de se formar em pediatra, ela quis fazer psiquiatria e fez, então ela atende criança e adulto. Né? E sim, talvez por conviver muito com ela e com o Dr. Rafael Angel, que é o neuro, eu acabo meio que sendo imã dessas coisas. E assim, eu encaminho também. E cada vez mais, né? A sociedade moderna, ela está sendo muito cruel com as crianças, com os adolescentes, e assim, na emergência, quem trabalha em emergência sabe o que eu estou falando. A gente tem pego crianças de 8, 9 anos com um transtorno de ansiedade generalizado, somatizando sintomas que são pura ansiedade. Né? Adolescente, daí a importância, né? Da gente ter a indicação. Agora, na pandemia, até acalmou, porque eles estão em casa, eles estão meio protegidos desse mundo tão doido, né? Mas, assim, é outra live, tá? Aí vamos falar sobre o sistema educacional, as cobranças do sistema educacional, criança de 7, 8 anos que chega sexta-feira tem tanto dever de casa que não pode brincar nem sábado nem domingo. Verdade. Aí tem que chamar uma psicóloga junto. Mas sim, eu encaminho sim, encaminho precocemente. Tá? Muito bom, muito bom. Eu queria agradecer mais uma vez a todos, dizer que no próximo domingo nós vamos estar juntos novamente. A doutora Luciana vai voltar aqui em outras oportunidades, a gente tem muito assunto em comum, muito bom. Essa foi só a primeira de muitas. Fiquem atentos aí. É a minha vida que eu participo, tá vendo? Então, também estou aprendendo na quarentena. Que bom. No próximo domingo, aproveitando esse gancho de que hoje nós falamos um pouquinho sobre as alterações de fala, nós vamos falar sobre as dificuldades de aprendizagem. Nós vamos estar aqui, eu, doutora Thaís Davico, que é a nossa psicopedagoga, falando sobre esses transtornos, como a gente desenvolve o nosso trabalho lá na URF. E a Ana Paula Souza Batista pediu aqui uma live sobre gagueira. No outro domingo, Ana Paula, nós vamos falar, também aproveitando o gancho, ainda sobre fala, vamos falar sobre gagueira. Esteja atenta aí aos nossos anúncios, a gente vai te deixar avisada desses nossos novos produtos aí, para que todos possam ficar sabendo sobre como nós desenvolvemos nosso trabalho. Gente, super obrigada. Doutora Luciana, super obrigada. Foi riquíssima essa tarde. Foi ímpar. Muito obrigada. Obrigada a todos. Um bom domingo. Se cuidem, né? Ainda é muito necessário cuidado com as nossas crianças também. E a gente está aí à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida. Tá certo? Um bom domingo para todos aí, um bom restinho de domingo e uma ótima semana para todos. Doutora Luciana, obrigada. Deixa eu tentar aqui uma última vezinha, ver se desencarna aqui, a gente fechar com chave de ouro com o vídeo. Deixa eu ver se vai. Energia. Vamos lá, meu filho. Você vai ter que botar esse vídeo no Facebook depois. Vou ter que pôr, olha que coisa. Não foi. Não foi mesmo. Fica para a próxima, não vai faltar oportunidade. Um beijo, doutora Luciana. Super obrigada. Gratidão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.